Anderson Nunes, mais uma vez. Mais uma vez. Seja bem-vindo. Tudo bem, obrigado. A gente, no primeiro programa, a gente falou um pouquinho sobre, saúde financeira, sobre a economia do nosso estado. E a gente ficou de falar nesse como guardar e como nos organizar. O que o senhor fala para mim? Prazer mais uma vez, né? Prazer mais uma vez. Eu recebo R$1.000 por mês, doutor. Só que eu tô com 1.500 de conta. Eita. Eu tenho que colocar minhas contas tudo dentro de um saquinho. Ah, foi contemplado. Ou não. O sorteio, né? Que a turma sorteio. brinca, né? Então, Crispim, na verdade, infelizmente, nós brasileiros não temos o hábito, né? De controlarmos a nossa vida financeira. A gente, às vezes, sabe o que ganhamos, sabemos, às vezes, o que gastamos, mas não contabilizamos isso. Vamos gastando ao longo do mês, com cartões, com, às vezes, crediário, carnê, e acabamos não fazendo um controle minucioso. A primeira dica que a gente dá para o ouvinte, para o telespectador que está nos vendo, é que, primeiro de tudo, ele faça, como falamos no último programa, uma relação das suas dívidas e daquilo que ele ganha. Feito isso, ele olha e vê, puxa, ganho R$1.000, mas minhas dívidas são 1.500. Está faltando 500 para fechar a conta. Da onde eu vou tirar esses 500? Só tem duas saídas. Ou ele arranjar uma renda extra, e aí ele pode, tanto no trabalho dele, como uma hora extra, ou fora do trabalho, né, com uma outra alternativa, ou ele vai ter que reduzir gastos. E esses gastos aí vai estar atrelado com o perfil de despesa que ele tem, o perfil de gastos que ele tem. Mas esse que é o difícil. Esse que é o difícil. Cortar gasto. Cortar o gasto. Esse que é o difícil. Se a família é grande, a coisa complica, rapaz. Amor, vamos cortar os baguncinhos. As crianças, olha, vai cortar o shopping. Aí o marido vai ter que cortar a cerveja. E aí começa. Não, cerveja. Cerveja não. Cerveja. Não, vamos parar o bate-papo, gente. Vou ter que ir. Ô, professor, não faz isso não. Pois é. Rapaz, a turma é complicado, porque quando falou que ia cortar gasto, a criança esperneia, o marido esperneia, a esposa então. Mas assim, para a gente ter uma saúde financeira, Crispim, seria interessante não gastarmos tudo aquilo que ganhamos. Mas acontece, turma. Acontece uma eventualidade, uma fatalidade às vezes, e aí acabamos perdendo o controle. Fez-se o levantamento e identificou aquela parte daquela área que a família não necessita tanto de gastar, um baguncinha, ou às vezes não preciso tanto ir no shopping quanto estou indo, ou aquele tênis que dá para aguentar mais cervejinha, não necessariamente, mas eu gosto, não precisa cortar, mas pode reduzir. Reduzir, perfeitamente. E também fazer alternativas de economia. Por exemplo, o marido chega em casa, a esposa chega em casa, use mais a luz solar, né, quando chegar em período mais diurno, né, para economizar com energia elétrica. Ou a menina, o garoto, diminui um pouco o banho quente. Cuiabá é uma cidade quente por natureza. Às vezes nem precisa de chuveiro quente. As alternativas, né? O shopping, ir num parque. Perfeito. Cada pedacinho que a gente consegue economizar, no final das contas, no orçamento, pesa bastante, ajuda bastante. E principalmente a questão também do transporte. Às vezes, muitas das vezes, marido e mulher dividem o mesmo carro. E aí eles não criam uma rotina para ir para o trabalho. Às vezes a esposa vai por um circuito, o marido vai por outro circuito e acaba gastando muito. Então planeje até na hora de sair de casa. Vamos sair tal horário para evitar congestionamento, para evitar passarmos por trechos onde tem que ficar parando o veículo para gastar mais. Tudo, Crispim, que conseguir fazer e economizar é bem-vindo. Ok, eu consegui economizar. Não estou equilibrado ainda. O que eu tenho que fazer? Ok, você está economizado, enxugou o máximo e ainda está nas dívidas, aí é a hora de negociar. É hora de chegar naquelas dívidas maiores que você tem e ver se é possível parcelamento. Junto a um banco, junto a uma empresa, para que você evite, de certa forma, de não pagar, de fazer o sorteio. Né? Este mês eu vou pagar essa conta. Para evitar esse tipo de situação, aí é a hora de negociação. E quando chega na situação bola de neve, fugiu do meu controle, não consigo mais alcançar. Era só 500, ainda conseguia fazer uma renegociação, mas hoje eu recebo 1.000 e minhas dívidas dobrou. Eu devo 2.000, R$2.500. Isso é difícil. E aí eu vou deixar sujar o meu nome, eu vou deixar explodir tudo, e aí, o que se faz? Então, Crispim, na situação de extrema calamidade financeira, de uma família ou de uma pessoa, o que se aconselha, de certa forma, é que ela
como disse anteriormente, negocie a dívida. Eu posso deixar de pagar, vai chegar um momento que vai acontecer. E deixar de pagar as contas. Esse mês eu tenho dinheiro para pagar 10 contas, mas eu tenho 40 para pagar. Ou Então, o certo, isso eu falo porque já aconteceu comigo. sim. O que eu fiz? Eu fiz um planejamento, tipo assim, anual. Deu uma calamidade, decretei falência, pessoal mesmo. Sim. Não foi nem empresarial, foi pessoal. É. Falei, só que eu vou me organizar. Então, tipo assim, eu fiz um planejamento anual, certo? Sim. Eu falei, eu vou começar a pagar aqui, aqui, aqui durante um ano. Não sei se eu fiz certo, mas comecei... Deu certo? Opa, maravilha. Não, mas esse é o caminho mesmo, Crispim. Igual o senhor falou, chegou numa situação que eu falei, não tem como pagar, não vou pagar. Não tinha o que fazer. Só que aí eu comecei a colocar as prioridades. Eu começar aqui, 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 falar igual minha mãe fala, né? Dar um pouquinho para cada santo. Para não desagradar todo mundo. Então, é interessante a sua tática, porque ela funciona também. Se o nosso ouvinte, o nosso telespectador, compreender que ele compreende quais são as dívidas dele, que é de extrema necessidade, água, luz, né? Que ele precisa todo mês, mas já virou uma bola de neve, e aquelas outras que, apesar de ele não precisar todo mês, já foi uma dívida que fez há muitos anos atrás, mas ela é a maior, a que tem maior juros, essas duas que ele tem que ter mais atenção. Ou seja, aquela que dá mais juros, no caso de não pagamento, ele tentar renegociar. E, ao mesmo tempo, não deixar de pagar aquelas que é de bem essencial, como energia, como água. O nosso telespectador e ouvinte, ele pode compreender também que se ele estruturar as contas dele e trouxer para o seu credor uma confiança de futuro pagamento, ele consegue, de certa forma, fazer uma negociação das suas contas. É interessante sempre a pessoa ser sincera. E sincera até mesmo nos seus gastos. E sincera também no seu padrão de vida. Porque pode chegar, infelizmente, um momento em que a pessoa vai ter que liquidar ativos. Vai ter que vender um carro, vai ter que vender uma propriedade. Não se aconselha a vender a casa para pagar dívidas, porque geralmente é o único bem que a família tem. Né? Mas, numa situação muito grande, aí, infelizmente, acontece até de pessoas terem que vender a sua residência para pagar contas. E, no caso, tipo, o que acontece muito, é recomendável a pessoa fazer um refinanciamento do veículo? Do veículo? Um exemplo assim, ou do bem, né, no caso. Então, vai depender muito da taxa de juros que for proposta pela instituição financeira. Se a taxa de juros do refinanciamento do veículo ou de qualquer outro bem for menor do que o financiamento de um novo bem, aí é interessante. É sempre, e isso vale também para empréstimos, né? Tem a questão de fazer um novo empréstimo ou de refinanciar o próprio empréstimo, né? Depende muito da taxa de juros. Se a taxa de juros desse refinanciamento, desse reempréstimo, for menor do que um novo, ok, é interessante. Geralmente Geralmente as instituições financeiras fazem justamente isso para conseguir manter o cliente. Mas, às vezes, pode acontecer de não. Do juros ser um pouquinho maior e isso não ser interessante para a tomada de decisão. Empréstimo para pagar contas é legal? É. Desde que os juros do empréstimo não seja abusivo. E abusivo no sentido de quê? De que ele ultrapasse até mesmo os juros das suas contas em atraso. E um outro detalhe, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu devo 1.500, eu ganho 1.000, só que eu vou fazer um empréstimo de 1.500, vou ficar com parcela de 500 e eu consigo sanar todas as minhas dívidas e consigo pagar o empréstimo. Só que tem um pequeno porém. Aí a pessoa ganha uma folga e ela começa a fazer conta de novo. Essa sinceridade, no meu ponto de vista, que o senhor falou, acho que ela tem que ter principalmente com ela mesma. Exato. Primeiro passo, eu acho que ela tem que se olhar na frente do espelho e falar o português, claro, cria vergonha na cara. Chegou a hora de a gente acertar as contas, nós dois. Chegou a hora de acertar as contas, cria vergonha. Exatamente. E o que você diz agora, Crispim, muito interessante. A pessoa vai lá e faz um empréstimo, R$ 1.500, para pagar as contas de 1.500, e ela ganha 1.500, ela pagou as contas, agora estou tranquilo, que eu parcelei aí em 10 vezes 170, 180 com jurozinho, e agora acaba no meu bolso e ainda tem uma folguinha para gastar. Não faça isso. Todo parcelamento que você fizer, você tem que automaticamente debitar do seu salário. Então, se você ganha R$ 1.500 e você tem parcelas de 150 de empréstimos para cá ao longo de um ano, você não ganha mais R$ 1.500. Você ganha R$ 1.350. Você tem que tirar aquela parcela do empréstimo que você tem que pagar naquele mês.
E a questão da expectativa da pessoa estar livre das dívidas. Na verdade, ela não está livre da dívida. Ela só tapou a dívida com uma outra dívida. A diferença é que agora ela só tem uma conta para pagar. Só que essa conta ela é mais alta e ela tem um juros maior. Ela centralizou, podemos dizer. Perfeitamente. Ela centralizou. Não é uma, vamos dizer assim, uma proposta para que a pessoa possa gastar mais, para que ela continue no consumismo. Ela tem que ser moderada. E como você disse, bem no comecinho da entrevista, o seu planejamento é um longo prazo. Se a pessoa está muito endividada, é como emagrecer, turma. A pessoa está muito gordinha e ela quer emagrecer, ela não vai conseguir perder tudo aquilo de quilo que ela quer em uma semana. Ela tem que fazer um planejamento... Planejamento que pode durar anos. Semestral, anual... Perfeitamente. E na vida financeira também. Eu estou com uma dívida 7 vezes mais do que o meu salário. É esperar então, e paciência. O principal, para a gente fazer um resumo e finalizar, para a pessoa ter uma saúde financeira boa, regularizar a sua situação, ela tem que ter uma honestidade com ela mesma. É o primeiro de tudo. Tem que ter os 2 pés no chão. Às vezes bate o desespero, igual a gente falou, existe a calamidade, às vezes tem que vender, empenhorar um bem. Só que tudo é reversível, né, professor? Sim, tudo é reversível. E nada está perdido. Enquanto a vida há esperança, né, diz o ditado, na vida financeira também. O que a pessoa sempre tem que ter em mente, como você bem disse, é ser honesta com ela mesma. Ela é como, às vezes, não tão grave como uma doença, como uma dependência, mas ela entender que ela está endividada. E não ter vergonha disso. Tem pessoas que, às vezes, estão extremamente endividada, mas vive num círculo social onde um colega comprou um carro zero, onde o outro colega tem um relógio importado, o outro colega tem um tênis de marca muito caro, e ela não quer ficar fora deste círculo. E aí ela acaba comprando algo fora do seu orçamento para manter este vínculo. É aí que mora um espaço dessa sinceridade. Uma dica também, estou aqui fazendo uma pergunta. Sim, perfeito. Essas pessoas que estão altamente endividadas, podemos dizer assim, no estado de calamidade financeira, procurar ajuda de um profissional, de um economista, de pessoas, de um matemático, ou algo assim? Sim, é muito boa proposta. Às vezes as pessoas não sabem como organizar, como ter ferramentas para organizar. Às vezes ela consegue entender a teoria que às vezes nós estamos falando aqui, mas na hora de fazer a prática e organizar, como que eu faço isso? Tem várias formas, uma delas é justamente procurando um profissional. Um profissional, seja um economista, um administrador, até mesmo um contador, se tiver conhecimento de finanças pessoais, ajuda bastante. Ajuda no sentido de fazer o levantamento do perfil daquela pessoa e dizer, olha, as suas dívidas são essas, os seus gastos são esses. E essas são as propostas que você tem aqui para poder, de certa forma, sair da sua situação atual. Outra saída seria você buscar sites profissionais na área. Temos muitos sites na internet que têm planilhas de controle de gastos, planilha de orçamento familiar, que ajuda a pessoa que está nos vendo a colocar ali e fazer uma continha básica. São planilhas eletrônicas muito úteis que tem na internet. Canais também no YouTube que falam sobre a questão da vida financeira. A dica mesmo, dicas, então, né? São estudar, Estudos. pesquisar e procurar ajuda. E procurar ajuda é muito bom. Sensacional o bate-papo. Acredito que esclareceu bastante as pessoas que estão em casa, deu um norte. O próximo bate-papo sobre economia, como guardar, como poupar. Pode ser? Pode ser. Nem que seja 50 Perfeito. por mês. Tem que começar, uma hora tem que começar. Tem que começar. Uma hora tem que começar. Tá bom? Perfeito. Até a próxima. Até a próxima.